Ô Evandro, os aplicativos de celular funcionam realmente? Porque tem muitos, né? Se você for lá na Play Store, lá colocar... Não sei se é Play Store que chama. Se você colocar lá Spirit Box, vai vir uma infinidade de programas. Eles funcionam mesmo? Se funciona, você acha que tem algum assim que você lembre? Não sei se você vai lembrar nome, né? Mas eles funcionam? Tem alguns que funcionam e à medida do que eles funcionam. Eu sempre prefiro os aplicativos, e já utilizei muito e às vezes utilizo aplicativos, mesmo com os aparelhos, porque é aquela questão da sincronicidade e da disponibilidade da espiritualidade. Essas coisas têm que funcionar e principalmente a intenção. Se você abrir um aplicativo desse na intenção de comunicação e ele for um aplicativo minimamente eficaz, você vai ter comunicação. E como ele é minimamente eficaz? Quando ele tem fragmentos de vozes ou de palavras e não palavras inteiras. E quando ele utiliza uma miscelânea, ou seja, um monte de sons diferentes, e a junção desses sons podem ser trabalhados para emitir uma comunicação real da espiritualidade. Os espíritos ou a espiritualidade, como um todo, utilizar aqueles fragmentos para poder juntar e fazer uma palavra. E aí tem o Ecovox, que o Rodox usa muito, tem Necrofone, que até o nome eu não gosto, mas é um aplicativo bem bom. Eu tenho o Ecovox no meu celular, mas eu ainda não utilizei. Isso, o Ecovox ele trabalha com fragmentos mínimos de palavras e vocalizações. Então, não é raro, e pode-se ver nos vídeos lá do Rodox, de se conseguir, às vezes, até frases inteiras. E aí se pergunta, como se consegue frases inteiras se você está falando em fragmentos de palavras? 19 mil fragmentos em um minuto. Porque eu decodifiquei esse aplicativo. Eu baixei todo ele e decodifiquei parte por parte. Tem uma live, tem um vídeo no canal do Rodox em que eu mostro isso, né, como é que eu fiz e tal. Porque também foi uma das pesquisas que eu fiz durante algum tempo. Saber se esses aplicativos realmente tinham... Teve aplicativos, que eu não vou falar o nome, que nada mais eram do que um texto de trás para frente fragmentado em frases e palavras. Então aquilo ali é uma dificuldade muito grande. Pode funcionar? Pode. Mas a dificuldade é muito maior. Porque você não tem que usar o fragmento. Você tem que partir aquela palavra no fragmento que você precisa. Então você imagina, para a espiritualidade fazer isso é muito mais difícil. Uhum. Então por isso que quanto mais fragmentado, quanto menor a quantidade de palavras inteiras que tem no aplicativo, mais eficaz ele vai ser. Entendi. Ô Evandro, então vamos imaginar que a pessoa tem então um aplicativo ou um Spirit Cube aí que você fez, uma coisa assim. A Michele está perguntando aqui, ó, quais são os preparativos para usar o aparelho? O que você aconselha para uma pessoa que vai tentar uma comunicação através ou de um aplicativo? Ela tem que ficar atenta a preparação que ela tem que fazer. O que você pode aconselhar, então, pessoal? Primeiro ela tem que estar com a fé dela muito em dia, né, que a gente diz. Depois fazer a sua prece de fé, ou seja, todo mundo tem uma oração ou uma prece que faz e que ela faz com que você se sinta mais protegido. Isso além de... é muito importante isso porque o nosso psicológico age muito. Né? Existe uma prece, existe uma oração que nós fazemos em que nós nos sentimos mais protegidos. Então, além da cobertura da própria espiritualidade, e eu falo espiritualidade como um todo, o seu próprio sentimento de segurança. Não, eu estou seguro para fazer o que estou fazendo. Intencionando sempre que qualquer comunicação que não seja
proveitosa para o seu crescimento espiritual que não venha, que você não quer. E dando a ciência de que você vai parar essa comunicação a qualquer momento, simplesmente dizendo, vou fechar o portal. E é isso. Nada mais do que isso pode acontecer. Porque a sua intenção está sendo só para abrir uma tentativa de comunicação, nada mais. Agora, se você, por exemplo, eu quero abrir o Spirit Box para saber porque tem um espírito aqui em casa que está me incomodando e eu quero expulsar ele daqui. Aí você vai estar entrando em uma seara que não é a sua. Porque espíritos ou forças espirituais, elas só se deslocam dentro do espaço-tempo se elas quiserem fazer isso. E para isso elas têm que ser doutrinadas. Então, não faça aquilo que você não pode fazer. Um espírito, para ele sair de um local, e um espírito que eu chamo de espírito residente, né, o espírito que está sempre naquele local, apegado, né, a alguma coisa, ou aos seus próprios sentimentos, ele tem que ser doutrinado, ele não tem que ser expulso. Então saiba muito bem o que está fazendo. E são esses erros que nós cometemos que podem nos trazer risco, e aí não é um aparelho. Aí é você pegar, enfim, estou dando um exemplo, tá? Um Paulo Santo acender, não, sai daqui, porque eu não quero você aqui, você não pode ficar aqui. Isso vai muito mais irritar o espírito do que propriamente promover a sua saída do local. Ele tem que entender que é importante sair dali, ele não tem que ser expulso. É igual uma pessoa, né, Evandro? Exato. Se eu chegar na sua casa, você não quer chegar metendo o pé na porta, ou... se você não quiser que eu fique aí, você vai pedir, por favor, dá licença da minha casa, não tem passe de mágica, né? Agora, se eu conseguir fazer você entender que ali não é um local legal para você, que você pode buscar uma coisa melhor, que eu vou ajudar você em pré... Então, isso é a doutrinação, é isso que nós temos que fazer com nossos irmãos desencarnados, o tempo todo. Perfeito, eu achei muito legal o que você falou. Aí, dependendo da atitude da pessoa, o problema não é o aparelho, e não é mesmo. Porque a gente tem uma força muito mais poderosa de atrair os espíritos do que o Spirit Box, que é o nosso pensamento, né? Perfeito. Então, assim, o aparelho não é o problema é a intenção. A mesma coisa com os nossos pensamentos, né, Ivan? Semelhante atrai semelhante. Se a gente não vigia os nossos pensamentos, que foi algo que Jesus nos ensinou e pediu, orar e vigiar, a gente vai atrair também os irmãos obsessores da mesma forma, né? E outra coisa muito importante é que você não tome conselhos com esse aparelho. Sem que tenha... Muito importante. Sem que você tenha absoluta certeza de quem você esteja interagindo. Porque espíritos zombeteiros vão utilizar-se desse tipo de equipamento também, assim como utilizam de médiums. E isso é fato. Utilizam-se de médiums, utilizam-se enfim. Então, não se aconselhe com esse tipo de aparelho, né? Não tenha o Spirit Box, ou enfim, o que você for utilizar como um oráculo. Não faça isso. Sem que você tenha certeza da comunicação. Isso é um experimento para você até que você tenha certeza do que está fazendo. Que incrível. Tá vendo, gente, a importância da gente ter alguém que entende do assunto para nos ensinar? Ô, Evandro, eu vou te fazer a última sobre o Spirit Box, que eu quero que você fale pra gente sobre o K2 também. O Spirit Box, o seguinte, se a pessoa estiver utilizando o aplicativo do celular ou, né, um Spirit Cube que você faz, uma coisa assim, ela vai conseguir a comunicação com os espíritos que estão ao redor dela. Por exemplo, se eu começar a utilizar aqui agora, são os espíritos que estão aqui junto comigo, ou eu consigo uma comunicação, por exemplo, com a estação Rio do Tempo, né, onde os pesquisadores de transcomunicação, eles realizam comunicações. Como que funciona, então, o Spirit Box? É só os espíritos que estão aqui em volta, ou a gente consegue essas comunicações mais distantes, digamos assim? Consegue sim. Contudo, porque as ondas nas estações, e aí vamos falando de estações
de comunicação de lá para cá. Elas têm uma tecnologia muito maior e muito mais eficiente do que a nossa. Muito. Infinitamente maior. E quando nós escutamos algo de lá, aqui, captamos, quando vem muito truncado ou vem muito difícil, não é porque é a transmissão que está ruim. A nossa recepção, nossos aparelhos que não estão prestando o suficiente para receber. A comunicação deles lá é perfeita. Inclusive para receber mensagens. Talvez a nossa mensagem aqui totalmente, que para nós está, entre aspas, uma porcaria, para eles lá tá ótima a recepção, tá perfeito. Os equipamentos são muito mais evoluídos. E não podemos ter ainda aparelhos como os deles, para não atrapalhar nossa evolução normal, né? Então, pode-se sim receber comunicações em qualquer aparelho que tenha a disponibilidade. Porque sincronicidade para a espiritualidade do outro lado também é um equipamento. Então não se trata só de um aparelho físico, se trata de tudo aquilo que eu já falei: propósito, intenção, necessidade. Esse aparelho, ele basicamente trata de espíritos locais, na funcionalidade dele. Contudo, muitas vezes espíritos que não estão no local se utilizam, porque a comunicação entre eles, ela não tem fronteiras. Isso nós já sabemos. Então a gente chama isso de uma canalização direta, ou seja, ele canaliza a informação que ele precisa passar para um espírito local que está ali para comunicação, são os espíritos de comunicação mesmo, comunica e ele transmite a mensagem. Então muitas vezes nós não estamos falando com um espírito que está ali. O espírito que está ali está apenas transmitindo a mensagem. É o que acontece, por exemplo, lá no Rodox. Às vezes a gente vê ele tá fazendo uma investigação em um cemitério. De repente ele vai no túmulo de uma criança. Às vezes ele consegue até a comunicação dessa criança, mas não quer dizer que ela esteja lá, né, o Evandro? Perfeito. Perfeito, não quer dizer que ela esteja lá, está canalizando no local. Porque existe uma egrégora no local, existe uma força agindo no local. Principalmente nesses túmulos em que se tem as pessoas como santos populares, etc, etc. As egrégoras de energia, elas são muito altas. Ou de um artista famoso. Não é raro isso. Eu visitei o túmulo do nosso querido Zé Rico, em Americana. Eu fui lá para fazer uma pesquisa junto com o Rodox. E você não tem noção da energia que tem ao redor daquele túmulo. De colocar os aparelhos ficarem malucos ali ao redor, de escutarmos as coisas, tudo em volta daquele túmulo, porque a egrégora de sentimento ao redor daquele túmulo é muito grande. E isso tudo, e é isso que a gente tinha falado no início, né? Isso tudo o espírito leva para o outro lado. Por isso que ele precisa de muito mais ajuda, de muito mais acolhimento. Então é diferente, mas é diferente entre aspas para pior. Porque ele vai muito mais carregado de coisas para lá. E recebe de muita coisa, né, o Evandro, depois que desencarna, porque tudo que a gente pensa e sente sobre eles, chega até eles. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa famosa que desencarna, quantos pensamentos que não vão chegar até essa pessoa. É preciso um cuidado realmente um pouco diferenciado com ela, né, com esse espírito. Exato, e tem uma outra questão que é importante. A gente não fala que, olha, não é legal pro espírito do nosso ente querido que a gente fique dizendo que tá com saudade, que queria ele aqui, não, isso atrapalha na evolução dele, tá? Agora você imagina um famoso em que milhões e milhões de pessoas, milhões de fãs estão dizendo, nossa, mas ele deveria estar aqui de novo. E aí você tá lá escutando a música dele, nossa, se ele tivesse vivo, meu Deus, que saudade.
Você imagina a energia que aquele espírito está lá em cima, olha eu lá em cima, do outro lado, suportando. E quanto de trabalho ele ainda tem pela frente para poder se desvencilhar disso. Então, não podemos dizer que o tratamento tem que ser igual, não. E o tratamento tem que ser diferente pela dificuldade maior que eles têm. Exato, não é questão de privilégio, né, Evandro? Não, ao contrário. O tratamento adequado à condição que aquele espírito requer, né? Que ele está, exatamente, né? Exatamente.